Comunicação para diversidades. Esse é o tema que a gente vai abordar no nosso portal De Repente RP. E o RPlay convidou o jornalista Diego e o publicitário Rafael para contar um pouco das suas experiências e como a comunicação pode contribuir para a valorização das diversidades. Vamos conferir? Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou publicitário, tenho 30 anos. Me atrapalhei aqui. Sou Diego, tenho 24 anos, sou jornalista. E a primeira pergunta é sobre a diversidade das nossas áreas, né? Assim, quando se fala de público que aparece em comercial e tudo mais, a gente vê que é meio padronizado, né? O que a gente vê no Brasil normalmente é o que aceita aqui. A gente sente um pouco de cuidado aqui em Manaus de ter um negro, de ter uma pessoa, sei lá, com um tom mais escuro, mas normalmente não é o que prevalece, isso é fato. A gente vê muitas vezes assim um padrãozinho, família Que tradicional, inclusive né? não faz parte da nossa realidade local, né? A gente não vê pessoas loiras de olhos azuis o tempo todo. Obviamente que tem em todo lugar, mas a gente não vê isso o tempo todo aqui em Manaus, né? E quando vai em questão de gênero mesmo, né? A gente falando de sexualidade, aí que acabou mesmo, aí já não tem mesmo gay ou lésbica ou o que seja dentro das publicidades ou da comunicação em geral. Na verdade está começando a mudar agora, né? Inclusive uma das empresas lá de fora fez uma campanha de Dia dos Namorados agora aqui lá fora em fevereiro e colocou diversos casais gays aquela propaganda, aquela marca de coisas de banheiro e coisas assim, a Lush, ela colocou casais gays pela primeira vez dentro de uma banheira usando o sabonete deles. Então foi a primeira vez que isso foi feito. E gera, claro, muita Coisa discussão. positiva, discussão, mas também acredito que nesse momento que a gente está falando cada vez mais de diversidade, eu vejo isso como positividade porque a discussão é um caminho mais certo para que a gente chegue num tipo de acordo entre quem concorda, quem não concorda, enfim. Bem, já na minha área, no jornalismo, eu acho que a diversidade, ela é obviamente... O lance do jornalismo para mim é muito peculiar porque a gente, desde a faculdade, aprende que você não pode ser parcial, aquela coisa, mas a gente sabe que isso não faz parte da realidade, principalmente do mercado de Manaus. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, a gente vê muitos veículos de comunicação, muitos desde os quais eu já trabalhei, que falam que apoiam diversidade e tudo mais, mas quando tem uma matéria de estupro ou algo do tipo, de assassinato de mulheres, por exemplo, sempre tem um título ou um parágrafo tendencioso dizendo que tipo, a mulher que estava fazendo tal coisa e que por isso ela é dessa forma e por isso que aconteceu. Então acho que a diversidade, embora ela esteja caminhando para um bom futuro aí, para a gente conseguir tratar com ela com mais naturalidade, que é o que ela merece, ainda a gente está muito no início ainda. Então, a segunda pergunta é se a gente já foi discriminado no trabalho, e eu posso dizer com toda certeza, no meu primeiro emprego, no meu segundo emprego e por aí vai, porque normalmente não é tão explícito, e às vezes é também, né? Então, assim, pelo fato de falar tanto de... Falam que comunicação a gente tem liberdade para ser o que a gente é, que isso, aquilo e tal, as coisas eu vejo que estão mudando hoje. Então, por exemplo, assim, no meu ambiente de publicidade, a coisa mais difícil antigamente era ter gente gay, assumida e tudo mais. Tinha muita gente dentro do armário, ainda tem, com certeza. Mas, assim, entender que não tem nada a ver com trabalho, que na verdade isso é somatório, nunca foi uma realidade para mim. Então, o preconceito acontecia de diversas formas, principalmente porque, por mais que pareça absurdo isso, no meio de publicidade é muito machista. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, obviamente, né? O preconceito era nítido, e é ainda, né? É engraçado você mencionar essa questão de estar dentro do armário, porque, por exemplo, meu primeiro emprego na área do jornalismo, eu ainda estava dentro do armário, não tinha me assumido gay ainda. E sempre tinha piada de colegas de trabalho, inclusive, tipo, o Diego, né, assim, como se quisesse me forçar a sair do armário. E eu acho assim, a gente tem que respeitar cada pessoa, e cada um tem seu tempo, cada um sabe a sua realidade familiar e seus círculos de convívio ali, e sabe que cada um tem o seu tempo. Mas eu também já sofri outros tipos de preconceito no trabalho, porque o gay é geralmente para os chefes, meus chefes geralmente foram homens, é sempre o cara engraçado, é sempre o cara tipo, o Diego gosta de tal coisa. Então, assim, inclusive isso reflete muito na comédia, né? Assim, a gente hoje que está começando a ter comediantes gays que fazem sucesso e as pessoas riem com ele, não dele. Porque por muito tempo a gente teve pessoas que estavam ali, que estão em evidência nas massas, mas era tipo, a pessoa ria um pouco mais dele, do fato de ser gay, dizer, viadinho, usa rosa, não sei o quê, do que estar rindo com ele, junto com ele. A história dele. Isso.
Então, assim, o que eu vejo mais hoje em dia é que hoje a publicidade já mudou muito, eu acho que comunicação em geral. Então hoje tem o gay assumido, que fala que é gay, que fala que tem namorado, porque a gente sabe muito bem que aqui no Brasil o trabalho não é sempre trabalho, tem vida pessoal envolvida e tal. Claro. Então assim, antigamente você não podia falar que você namorava, que você era casado, que você isso. Hoje a gente já vê outros casais amigos nossos bem mais novinhos que já estão aí, tá tudo rasgado, tá tudo na rede social, tá no trabalho e tal. Então tem mais liberdade. essa é uma mudança de 10 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar para 2016, mudou completamente. Isso é muito bom. E já falando sobre essa questão de preconceito no ambiente de trabalho e como que é possível combater isso, eu acho que é batendo o pé mesmo, né? Que quando a gente fala assim, eu acho engraçado que muita gente fala assim, tem que ser gay, mas tem que impor isso pra gente. Mas eu não tô me impondo, eu não quero que você seja gay junto comigo, eu não quero que você segure minha mão enquanto eu tô com meu namorado, eu não quero que você viva o meu estilo de vida, eu só quero que você respeite. Porque se você gosta de, sei lá, de jogar futebol, ou se você gosta de fazer uma coisa que eu não gosto, cara, a vida é sua, isso não afeta absolutamente nada a minha vida. Então acho que o que a gente tem que fazer quando eu digo de se impor é aceitar, cara, sou gay, tenho um marido, eu tenho minha vida, minha empresa com ele, tenho os meus gostos, alguns são tipicamente gays, outros não. E isso é só a sexualidade é só um detalhe muito pequeno, eu acho, da pessoa que você realmente é e o que você tem para oferecer para o mundo. Com certeza. E quando você fala disso de trabalho, hoje a gente tem a nossa própria empresa, não está dentro de uma agência, coisa assim. Até porque muitas das vezes eu saí da agência porque eu não aguentava as piadas. E assim, é uma coisa normal no meio de comunicação ter piada, ser isso, ser chacota. E não, hoje, graças a Deus, eu trabalho com clientes que sabem quem eu sou, sabem o que eu faço, mas assim, eles me contratam pelo trabalho que eu faço. Então, se o cliente não consegue entender que esse é o meu trabalho, então ele não é nem bem-vindo, então, para minha empresa. Então, você tem que ser quem você é, por mais que seja difícil aqui acolá, porque não vai adiantar. Se você só vai conseguir ser bem-sucedido e feliz, principalmente, Exatamente. se você souber quem você é e não tiver medo, porque medo gera um caos na sua vida. Medo não é saudável pra nada, absolutamente nada. E é isso. Espero ter colaborado. Tchau.